Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma apresentação do conceito sobre o e-social. Me chamo Denilson, gostaria de pedir para vocês digitarem no chat ao lado se estão nos ouvindo bem, se estão vendo a nossa tela, por gentileza. Aqui não precisa fazer nada. Enquanto a gente aguarda todo mundo digitar um OK, Aqui não precisa fazer mais nada, é só começar a falar. Isso. Só deixa ele aparecer aqui. Você está usando o Wi-Fi aqui? E vai bem? Vai bem. Legal, todo mundo ouvindo, bacana. Pessoal, eu quero só passar um recado, e caso vocês, a tela, né, a conexão de vocês travem, né, vocês não consigam mais acompanhar o evento, a apresentação ao vivo, podem atualizar a tela de vocês, tá? Atualizar a conexão de vocês, apertar o F5, que ele volta automaticamente para o ao vivo, tá? Eu vou acompanhar vocês aqui pelo chat e vou passar então a palavra aqui para o Evaldo para ele começar a apresentação, ok? A gente vai conversando via chat aqui. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a atenção de todos para a participação desse webinar e uma oportunidade que a gente tem mais uma vez de trazer a todos, né, a questão conceitual do e-social, como que este cara que está cada dia mais próximo, né, ele vai impactar em nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então a gente vai trabalhar hoje as questões realmente conceituais do e-social, né, e eu vou abordar isso de 3 aspectos. Primeiro aspecto é o aspecto daquilo que tem de legislação hoje em dia, de como já está as coisas que já foram definidas. Um outro aspecto do aspecto de operação do e-social, como que isso vai ser operacionalizado, as preocupações que a gente tem, como que eu vou tentar mostrar muito para vocês quais as montagens que ele, no caso o software do e-social, ele faz, que nós não vemos, nós usuários não vemos, e isso eu vou estar vinculando com o manual de orientação do e-social. O manual de orientação é a lei, né, é a forma mais clara que o governo se comunica com a gente com o e-social. E finalmente eu vou abrir humanos para 1 ou 2 telinhas para mostrar a vocês o que já está feito, o que já está disponível. Aqui eu vou usar a versão com o PEC 26, né? Muito provavelmente na próxima semana nós vamos liberar o PEC 27, que é a parte final do e-social. Já com o layout 2202, as alterações que houveram, que na verdade não houve nenhuma alteração do ponto de vista que interesse para nós, usuários, mas ele trouxe questões de protocolo de comunicação, alteração das comunicações, controle de versões do e-social. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem fazer a interação pelo chat, o Denilson está acompanhando, sobre qualquer coisa. No final, a gente vai abrir para uma pergunta, para debates, para a gente trocar uma ideia.
tá? Bom, vamos lá então. A gente tem, assim, o que é o E-Social, né? O E-Social ele é um tripé, ele é parte de um processo tripartite, tríade. Ou seja, o governo já implementou o SPED contábil, já implementou o SPED fiscal e agora ele vem implementar o SPED, que na verdade antigamente chamava-se SPED trabalhista, que é o E-Social. Né? Ele tem 3 premissas básicas. Se a gente for olhar o decreto, as coisas que nortearam a criação do E-Social, a gente vai ver que o governo estabelece 3 grandes pilares para a sua gestão. A garantia de direitos trabalhistas previdenciários, né? Na medida em que o E-Social ele vai exigir de uma forma mais forte o cumprimento da CLT, das leis previdenciárias, né? Eles também entendem que simplificar o cumprimento das obrigações principais e acessórias, e aliás nesse tópico nós tivemos aqui no final de dezembro de 2016 uma reunião do presidente Michel Temer com o secretário, com o ministro Henrique Meirelles, e esse E-Social era o item número 5 de uma pauta de ações do governo, que ele ia fazer com que isso simplificasse a relação entre governo e as empresas. E o terceiro, aumentar a arrecadação pela diminuição de inadimplência e da incidência de erros de sonegação e fraude. Muito bem. A primeira criação do E-Social é esse decreto-lei que vocês estão vendo em vermelhinho aí, que é de 2 de janeiro de 2007. Portanto, ele já tem mais de 10 anos da sua gestação, né? Ou seja, de que eles estão pensando, testando e validando. Então já é um projeto de longa data de construção no governo. Né? Só para vocês terem uma ideia do E-Social em números. Né? Aqui o REINF, que agora finalmente ficou fora da parte de folha, né? Ele é um outro aspecto, mas isso fez parte no início, numa layout, os primeiros layouts, esses 3 caras aqui, REINF, EFD, FDE Contribuições, eles estavam dentro do SPED social. E agora tiraram fora. Né? Então ele envolve vários órgãos do governo federal, são 4 órgãos do governo, 3 secretarias, e aí nós tivemos que criar não sei quantos mil campos e um monte de coisa. Ou seja, o SPED, o E-Social já é hoje considerado o maior projeto em termos de gestão, de montagem do governo federal. É um cara extremamente grande. Por isso mesmo, alguns acham que ele vai ter algumas dificuldades para entrar em gestação, para entrar em operação. Né? O que o E-Social, o que ele vem simplificar, o que ele vai eliminar? Então ele vai eliminar RAIS, DIRF, TRCT, CAGED, CEFIP, MANAD, conectividade, né? Aproveitando para falar em conectividade, a Caixa Econômica publicou agora uma portaria, uma instrução, agora em maio de 2017, já comunicando a todas as empresas que a partir de janeiro de 18, e obviamente para aquelas que tiverem que entrar em janeiro de 18, que o recolhimento do E-Social a partir de janeiro já será feito, o recolhimento do Fundo de Garantia a partir de janeiro já será feita pelo E-Social, tá? Então a gente tem envolvido a Previdência Social, a Receita Federal, a Caixa Econômica e o Ministério do Trabalho. Quando que essas obrigações aqui deixarão de ser obrigatórias? A partir do momento em que cada um desses entes aqui, Caixa, Previdência, Ministério do Trabalho e Receita Federal, definir por um instrumento, uma instrução normativa, por exemplo, a Receita vai dizer, senhores, empresas, contribuintes, a partir desta data fica dispensado o envio da DIRF, porque nós vamos tirar as informações todas do E-Social, tá bom? Bom, que cenário que nós temos envolvido dentro do contexto do E-Social? Nós temos empresários, trabalhadores, sindicatos e profissionais de RH. Nós temos empresários, obviamente, por razão óbvia, porque são aqueles para quais a quem incumbe, né, cumprir a legislação. Trabalhadores são aqueles também afetados pelo cumprimento dessa legislação, mas que também precisam cumprir a legislação. Sindicatos. E aqui tem uma parte muito importante. Se nós olharmos hoje, a maioria dos acordos coletivos ou dos dissídios coletivos, eles contêm cláusulas e que são devidamente homologadas
pela Justiça do Trabalho, que elas são contrárias à legislação vigente, por exemplo, né? Então nós temos, por exemplo, vários dissídios coletivos ou vários acordos que diz assim: as empresas pagarão o 13º em 12 parcelas, 12 avos cada mês. Isso não mais será possível no ambiente do E-Social. Por quê? Porque o E-Social ele olha para a CLT pura, para a legislação pura, e não há nenhuma previsão na CLT que o pagamento do 13º possa ser feito em parcelas. Na CLT, o pagamento do 13º é feito quando? Por ocasião das férias, em novembro e até 20 de dezembro. Fora disso, não há reconhecimento no ambiente do E-Social de pagamento de 13º. E os profissionais de RH, que somos nós, que vamos estar completamente envolvidos nisso, né? E que nós vamos ter também um trabalho muito grande para fazer isso. O E-Social ele não é um projeto do RH. O E-Social ele é um projeto multidisciplinar, ele tem que envolver a empresa, ele vai envolver a empresa como um todo, os gestores da empresa como um todo, porque o RH ele não tem gestão sobre troca de turno, ele não tem gestão sobre algumas coisas que acontecem no âmbito do local de trabalho. E aí, claro, se não houver uma extensão dessa obrigatoriedade, ou seja, não houver uma compreensão dos gestores sobre o impacto do E-Social, o RH vai simplesmente registrar o passado, né? Tá bom? Bom, como é que o E-Social está composto, né? Ele existe um comitê diretivo do E-Social, que ele publicou essa resolução número 2 aqui em 30 de agosto de 2016, e esse é o documento hoje que estabelece que, a partir de 1º de janeiro de 2018, entra em vigor para os empregadores contribuintes que tiverem faturamento no ano de 2016 superior a 78 milhões. E, em julho de 2018, para os demais empregadores e contribuintes. A parte de medicina do trabalho, gente, ela entrará sempre em vigor 6 meses a partir do primeiro início, ou seja, para as empresas com faturamento acima de 78 milhões, ela entrará em julho de 18 e para as demais empresas em janeiro de 19. Tá bom? Tudo bem até aí? Vamos lá. Bom, então, feita essa parte introdutória para que a gente possa ter uma visão um pouquinho, né, um pouco mais clara disso, do que a gente vai, do que nós estamos falando, a gente vai falar agora um pouquinho do E-Social propriamente dito, né? É importante lembrar que o E-Social ele cria algumas coisas, tá? Como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai trabalhar? Importante a gente ressaltar esse texto que está aqui no primeiro texto dessa tela, desse slide, que diz o seguinte: inicialmente as empresas terão 6 meses para desenvolver e adaptar seus softwares. Depois haverá 6 meses de teste para então começar a obrigatoriedade, primeiramente para as grandes empresas. Estes 6 meses anteriores à vigência, eles estão previstos no Manual de Orientação do E-Social. Depois eu vou passar por ele, vocês vão observar. Então, a gente pode compreender o seguinte, que a partir de julho de 2017, já deveria ou deve estar disponível o envio dos dados reais para aquelas empresas cuja obrigatoriedade tenha vigência a partir de 1º de janeiro de 18. Então, o que são esses 6 meses? Eles dizem que são 6 meses sem efeitos fiscais para saneamento de informações. Ou seja, você manda os seus dados, eles devolvem, este mandar devolver é que não está claro. Mandar a gente sabe como. O que eles vão fazer de observações, a gente não sabe, mas muito provavelmente eles podem dizer, olha, o trabalhador cadastro NIT número tal tem 5 CNIs, você tem que fazer a sua correção. O trabalhador número tal tem o PIS inconsistente, coisas desse tipo que a gente ainda não tem exatamente a dimensão ou a forma como vai acontecer. Mas, lembro, está previsto no Manual do E-Social que é obrigatório o envio com dados reais. Vamos lá. Ele vai funcionar de 3... Perdi um pouquinho aqui agora. Ele vai funcionar assim, gente, ó.
Ele vai ter um dado chamado os cadastros iniciais, né? Que aliás ele tem um cara chamado cadastro inicial de vínculos. Depois ele tem um outro dado chamado cadastros não periódicos. E depois eles têm os periódicos. Vamos falar primeiro dos periódicos. O que são os periódicos? São aqueles casos que têm prazo para acontecer. Então, por exemplo, pagamento de salário e a folha de pagamento. A folha de pagamento tem que estar concluída até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço. Então, isso é o fechamento da folha. O que tem lá dentro? Depois eu vou mostrar para vocês as tabelas, mas basicamente tem dados de remuneração, dados previdenciários, dados de contribuição sindical, patronal e tal. Depois a gente pula para os não periódicos. O que são não periódicos? São aqueles que não têm prazo para acontecer. E aí é que já a gente precisa ficar muito atento. Estes caras que não têm prazo para acontecer, por exemplo, uma admissão, o E-Social diz que você precisa comunicar a admissão antes do início, né, da vigência do contrato de trabalho. Então, todas as pessoas que vão começar a trabalhar conosco a partir de amanhã, elas devem ter o seu registro enviado no ambiente do E-Social a partir de hoje. Então, ela é antecipadamente. Existe uma pré-admissão, que são 5 itens, e depois vocês têm um prazo, se não me falha a memória, de 10 dias para complementar essa admissão. Mas o que é importante ressaltar aqui é o seguinte: os eventos não periódicos, diz lá no manual de orientação do E-Social, eu vou passar por isso depois, mas acho muito importante registrar isso, diz lá o seguinte: devem ser comunicados ao ambiente do E-Social de modo a não causar transtorno ao trabalhador ou não gerar nenhum prejuízo ao trabalhador. Ora, o que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, alterou o endereço do cara, o cara casou, trocou de nome, se você mandar aí dia 1º ou dia 28, teoricamente não tem problema nenhum. Mas digamos que você troque o cara de salário, hipoteticamente. Você alterou o salário do cara. É uma hipótese. Esse cara sofre um acidente. Você não comunicou no ambiente do E-Social, não significa que você não possa comunicar. Mas você vai ter um trabalho danado para provar para os caras que esse cara tem que ter, por exemplo, um salário, como é que chama lá? Uma CAT, um salário de acidente do trabalho maior do que aquele que está registrado na carteira do cara. Se a Previdência não reconhecer aquilo como válido, fatalmente ou o trabalhador ou o seu sindicato vai vir cobrar da empresa, através de uma ação civil ou de um acordo, a diferença daquilo. Ou seja, a Previdência não reconhecerá aquele valor diferente ou não reconhecerá a diferença e vai dizer para o trabalhador: olha, no ambiente do E-Social isso aqui não tem. Vá lá e fale com o seu empregador que isso é problema de vocês, é uma ação de danos morais, de, sei lá, qualquer dessas ações que estão vigentes hoje. E os cadastros iniciais, né, é a confissão, né? Então a gente vai lá no ambiente do E-Social e vamos dizer assim: olha, a minha empresa, a XPTO, o KNAI da XPTO é esse, os meus trabalhadores são esses, o meu grau de risco é esse e tudo mais. Você vai se confessar, ou seja, vai informar ao ambiente do E-Social qual é a sua empresa e quem é a sua empresa. No momento que você faz essa informação e que você manda o cadastro inicial de vínculo, todas as informações que ele precisa, ele já construiu. Então ele já sabe, por exemplo, o CNPJ do seu sindicato, qual é a database do seu sindicato, ele já sabe quem são os seus motoristas e se ele tem carteira nacional de habilitação ou não tem. Ele já sabe, por exemplo, meu tabela de cargos e lotações, quem está nessa tabela, que EPI que o cara recebeu, que exame que ele executou, qual é o cargo que ele exerce, quais os exames, quando que ele fez exame, ou seja, ele sabe a vida inteira de cada um de nós. Ele também sabe a composição da nossa, saberá, melhor dizendo, a composição da nossa CIPA, ele sabe nossos cipeiros, ele vai ver os nossos cotistas, ou seja, ele vai ter de imediato a informação da sua empresa neste aspecto. E isso você tem que fazer num dia
no primeiro dia de vigência do E-Social. É o primeiro arquivo que a gente vai mandar, é este cara aí chamado cadastros iniciais. Chama-se cadastro inicial de vínculos. É um arquivo por funcionário e cada arquivo tem, se não, 218 colunas, gente. Isso que a gente não vê e é o que ele vai montando por trás do ambiente que a gente vai gerando. Então, às vezes eu estou lá despreocupadamente admitindo um funcionário e quando eu gero o arquivo para mandar para o ambiente do E-Social, ele tem o quê? Ele tem um conjunto de informações que o próprio software amealhou, pegou e manda para o ambiente do E-Social. Ele não pega aleatoriamente, né, gente? Ele pega vinculado ao sindicato, vinculado ao cargo, vinculado à admissão do cara. Claro, evidentemente estamos falando de coisas legais, tá? Eu vou voltar a tratar desse assunto aqui com mais tempo e com mais carinho lá na frente. Bom, deixa eu só voltar aqui, legal, aqui mesmo. Então, como é que vai funcionar isso? A gente vai mandar os eventos iniciais, como eu já falei, né? Tudo isso é enviado via transmissão, validada por assinatura digital. Então, quando vocês forem fazer os cadastros da empresa, lá no parâmetros sociais, lá do parâmetros globais de empresa, vocês vão ter que informar o CPF do gestor da empresa, não é mais o CPF do cara do departamento pessoal. Tem que ser o mesmo CPF do cidadão que está no contrato social como administrador da empresa. Tá bom? Então você vai fazer esse cadastro, vai mandar. Quando você mandar esse vínculo aqui, ok, ele agora já está pronto. Veja que você já mandou, por exemplo, sua tabela de rubricas, você já mandou sua tabela de lotações, está tudo lá. Aí você vai mandar os eventos trabalhistas, que são aqueles caras não periódicos e periódicos. Os não periódicos você precisa mandá-los sempre que eles acontecerem ou, relembro, de modo a garantir os direitos do trabalhador que tem influência naquela alteração que você está fazendo. Depois você transmite a folha de pagamento, tem todo um número de tabelas lá, 2100, 1299, 1200, uma série de coisas. Tudo isso é transmitido, validado por certificação digital, né? E aí você recebe de volta o protocolo de envio, o protocolo de recebimento, e isso fica armazenado no ambiente do governo e nós vamos ter um armazenamento para você aqui. Se um dia você precisar abrir uma folha passada, retificar um processo, você tem que pegar este arquivo que é devolvido aqui e mandá-lo dizendo, quero retificar este cara, tá bom? Ok? Aqui agora, a gente tem aqui aquilo que eu falei. Isso aqui agora, gente, é um texto que eu peguei lá do Manual de Orientações do E-Social, tá? Vocês podem pegar o 2201 ou 222, é a mesma coisa. Então vejam aquilo que eu falei para vocês, os ambientes do E-Social. Ambiente de produção, que é aquele que vai estar em vigência a partir de quando? 1º de janeiro de 2018 para algumas empresas, 1º de julho de 2018 para outras empresas. É um ambiente destinado para processamento e que produz todos os efeitos jurídicos, tá bom? Este cara aqui, o número 2, que é o de pré-produção, vejam o seguinte, dados reais. Este é aquele caso que eu falei para vocês que 6 meses antes do início de vigência, você vai mandando, né? Você vai mandando os seus dados para efeito de saneamento, né? Então ele fala, ambiente de teste utilizando dados reais que serão validados, inclusive com sistemas externos. O que é um sistema externo? O Humanos é um sistema externo. Só para vocês saberem, nós, como desenvolvedores, temos um certificado digital especial, né, que nós ficamos mandando o Humanos lá para que eles validem o XML, validem se o formato do XML está ok, se está agora, por exemplo, validado como o manual 2201, 02. Então nós já fazemos esse processo. Então vocês vão mandar a partir de, por enquanto, julho desse ano, vejam, dados reais, sem efeitos jurídicos. Não terá efeito jurídico, ou seja, não terá multa. Não vai ter, ou seja, eles vão para criar um saneamento de informações. Eu acredito que isso é para que não ocorra aquilo que aconteceu com as domésticas. Lembram? Que você não encontrava o cara na base, tinha uma série de confusões aqui.
tinha uma série de confusões aqui e que acabavam não gerando GPS, aquela coisa toda. Então esse ambiente de pré-produção é para isso, tá? A transmissão aqui do evento 1299, né, que seja é o fechamento dos eventos periódicos. Então só para dizer para vocês, a hora que vocês mandam, vocês não precisam se preocupar com o número, tá? Isso aqui o Humanos vai fazer a transmissão para vocês de forma automática. Eu espero que todos vocês adquiram a mensageria, eu vou falar dela no final, né? Mas o Humanos vai mandar a medicamento. Mas por que é importante falar disso? Quando você manda o evento de fechamento da folha, que você manda, você pode mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fechamentos de folha. Sempre vai valer o último. Mas você tem que dizer, olha, fechei agora, porque tem um prazo. Fechou. O que importa disso? Veja só, após processado e validado, conclui a totalização das bases de cálculo contemplada naquela folha de pagamento e possibilita a constituição do crédito e o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias e do fundo de garantia. Aqui cabe um comentário do ponto de vista legal, jurídico, né? Vocês sabem que hoje nós temos a grande discussão acerca das execuções fiscais do INSS, que demoram 15, 20 anos, 10 anos. Onde que reside a demora? É na apuração do quantum é devido, ou seja, quanto você me deve. Eu discuto porque eu digo que o fiscal fez isso, que o fiscal não fez aquilo, porque incidia, porque não incidia e tal. Tudo isso, gente, acaba depois do E-Social. Por quê? Lembram lá no cadastro inicial de vínculos? São vocês que vão dizer as tributações. É a empresa que está enviando que vai dizer, olha, eu pago 1 milhão de salário é tributável para o INSS, é tributável para o fundo de garantia, é tributável pelo imposto de renda de acordo com as suas regras, eu pago o adicional de insalubridade, periculosidade, hora extra, tudo isso é tributável. E tenho 500 empregados. Ora, a hora que eu faço isso e que eu mesmo mando o fechamento a partir desse evento 1299, não há discussão sobre quanto que eu devo se eu não recolher o imposto. É óbvio, porque eu, empresa, estou dizendo quanto eu pago, para quem eu pago, é tributável e quanto que eu devo. Ou seja, uma execução posterior a isso aqui é 3 a 4 meses, não mais do que isso, porque não haverá mais discussão do quanto é devido. Fiz, mandei, fechou? Lembro que é certificado, validado, pronto, está liquidado. É cobrança, execução, direto na sua conta corrente, bloqueio de bens e aquela coisa toda que a gente já conhece. É importante a gente ressaltar isso. Uma outra coisa muito importante ressaltar, e aproveitando a oportunidade, é uma modificação que existirá na relação governo, empresa, fiscalização pós o E-Social. Como que a coisa acontece hoje? A coisa acontece hoje da seguinte forma, né? O fiscal, ele tem que acordar hoje, decidir que ele vai na empresa número 33, ele vai na empresa 33, pede as folhas, pede não sei o que lá, pede mais não sei o que lá e tal. E depois ele volta e fiscaliza, né? Isso é o processo que tem hoje. Isso acaba com o E-Social. Por quê? Lembram dos eventos iniciais? Deixa eu ver se vai estar aqui, não. Então, quando eu faço o meu cadastro inicial, eu estou indo ao ente federal, ao ente governamental e dizendo, este sou eu e eu faço isto. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo e quem me ouviu vai me ouvir de novo. Eu estou dizendo, eu tenho 5 estagiários e esses estagiários estão incluídos na pólice seguro tal. Se eu estou indo ao governo federal e digo isso para ele, e esses 5 estagiários não estiverem incluídos na pólice de seguro, essa minha atitude significa fraude à fiscalização, ou seja, eu intencionalmente agi com o intuito de burlar a fiscalização. Isso é um crime tratado no Código Penal. Pode dar cana, cadeia. Então isso é muito importante porque muda na relação. Entenderam? Muda a relação, gente. Não é mais o fiscal que bate nossa porta. Somos nós que vamos bater a porta do ente governamental e contar quem somos, o que fazemos e principalmente como fazemos. Tá bom? Bom, aqui eu só peguei, lembra que eu falei lá da questão dos não periódicos, né?
que eu falei que dependia de vocês terem o cuidado, né? Para que a gente não tenha. Então isso aqui está no manual e só vejo primeiro parágrafo assim. Como regra geral, a definição dos prazos de envio dos eventos não periódicos respeita regras que assegurem os direitos dos trabalhadores, caso de emissão do acidente, ou possibilita o recolhimento dos encargos. Blá, blá, blá. Então, ou seja, alteração cadastral, troca de nome, tudo que acontecer no ambiente do e-social, eu tenho que enviar de modo a assegurar regras a respeitar regras que assegurem o direito do trabalhador. Certo? Então ele deixa muito claro o que o governo está dizendo para nós quando ele publica um manual desse. Ele fala, olha, empregador contribuinte, eu vou exigir assim. Olha, empregador contribuinte, eu vou te cobrar desta forma. Tá bom? Se você ninguém diz lá um preceito jurídico, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para usá-la em seu favor. Né? Eu sei que tem alguns advogados que estão me escutando, obviamente sabem disso melhor do que eu. Mas é importante lembrar disso. Então, só relembrando, o envio dos eventos não periódicos, seja, que não tem um prazo definido para envio, vocês têm que enviá-los de modo que o seu envio assegure os direitos do trabalhador do que aquele processo altera. Por exemplo, uma troca de turno, certo? O cara trocou de turno e ele saiu do turno da noite e veio para o turno da tarde. E por um infortúnio, aquele cara sofre um acidente no turno da tarde no primeiro dia. E no ambiente do e-social ele está no turno da noite. Aí a gente tem uma bela de uma encrenca, né? Para resolver. Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas precisamos de exemplos para validar as nossas colocações. Então lembrando, esse 221, gente, é o manual do e-social, tá bom? Aqui é um pouquinho, mais uma coisa só, peço a atenção de vocês no último parágrafo. O e-social não funciona por meio de um programa offline gerador de declaração, ou validador e assinador. Ou seja, não possui um aplicativo para download no ambiente do empregador contribuinte que importe o arquivo e faça as validações antes de transmitir. Duas coisas importantes. Você precisa ir ao ambiente do e-social, transmitir os seus arquivos, falaremos disso ao final, e muito importante, não terá um validador. Ok? Bacana? Beleza, né, gente? Vocês já estão sabendo disso. Bom, isso aqui vocês já sabem, né? A gente já está falando disso aqui, essa história que está rolando aí da qualificação cadastral, né? Mas o que é importante disso? Olha o que ele diz para nós, empregadores contribuintes. Os empregadores contribuintes devem atentar às informações cadastrais dos trabalhadores a seu serviço, certificando sua consistência no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, blá, 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 e, vírgula, se necessário, proceder à atualização dos dados cadastrais antes da data de entrada em vigor do e-social. Ora, ele está dizendo para nós o seguinte, galera, a responsabilidade por manter o cadastro dos contribuintes a seu serviço é sua, empregador. E você deve atualizá-lo antes da entrada em vigor do e-social. Ou seja, endereço, toda aquela lista que vocês têm lá, quando vocês usaram, se não usaram, vão usar, o saneamento de informações do Humanos. País que o cara mora, código do município, endereço, estado civil, escolaridade, tudo isso é informação cadastral. Tá? Então é de responsabilidade do empregador contribuinte fazer isso. Não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu que estou inventando essa história. O 422 é um item do Manual de Orientação Social do e-social. Bom, vamos lá. Então, só para rememorar, lembra que eu falei lá que a gente vai ter cadastros iniciais, depois nós temos o não periódicos e depois nós temos o remuneração. Aqui, como eu disse a vocês, a gente vai voltar nesse tema. Então a gente está vendo a tabela de cadastros iniciais. Tá? Então o que eu tenho que mandar na primeira carga do e-social, gente? Eu tenho que mandar informações do empregador, certo?
Quem sou, já falei, né? Qual é meu KNAI, quem sou, quem faz, aonde vai, o que vai, o que não vai. Tabela de estabelecimento de obras de construção civil. Tabela de rúbricas, seja, fazendo aquele deparo das rúbricas, né? Lá no Código do E-Social, hora extra é todas as horas extras no Código 1003. Ah, mas como é que eu faço 750 ou 780? Tem lá na rúbrica uma tabelinha que você vai indicar se você vai mandar o valor cheio, se você vai mandar o percentual, certo? Tabela de lotações tributárias. O que é tabela de lotação tributária, gente? É a lotação aonde o cara está alocado. Desta mesma lotação, você vai mandar aqui embaixo os ambientes de trabalho. Então você vai dizer, olha, o cara está lotado na carpintaria, lá tem um índice de ruído de 98 decibéis, os exames que precisam ter lá são exames periódicos, são esses, tem que usar determinados EPIs, tem que usar isso, blá, 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 blá. Então é aquela história da confissão. Tabela de cargos e tabela de funções. Funções é para o serviço público, para nós é a tabela de cargos, né? Então o que é a tabelinha de cargos? Inscrição do cargo, CBO, lembrando que CBO não tem júnior, pleno e sênior, a não ser algumas exceções, portanto, cuidado com isso, né? Tabela de horários. Ah, eu tenho que mandar meu ponto para o E-Social? Não. Agora, no ambiente 222, se não me engano, nos 2201, você tem que fazer 5 opções do formato do seu controle de ponto. Mas lembro-lhes que, se for pelo eletrônico, tem que ser validado pela portaria 1510. E digo mais para vocês, na minha opinião, já conversando com algumas pessoas que estão dentro do ambiente de criação do E-Social, logo logo terá uma vinculação da portaria 1510 com o ambiente do E-Social. Tabela de ambientes de trabalho, obviamente está conectado com a tabela de lotações logo acima. Tabela de processo administrativo, isso aqui é uma coisa que a gente talvez não precise mandar inicialmente, e se for, vai automático. Mas por exemplo, se você tem algum processo em que você não paga alguma incidência tributária por alguma razão. Esqueçam esse pagamento, não identificar que isso aqui foi tirado fora. E aí você gera o cadastramento inicial de vínculos. Este carinha aqui, o cadastro inicial de vínculos, é aquele que eu falei para vocês que gera lá uma tabela por funcionário com 200 e poucas colunas para cada um. Uma vez isso colocado, todas essas informações aqui colocadas no ambiente do E-Social, ele tem todas as informações para dizer para você, olha, a sua CIPA tem que ter 4 membros efetivos, 2 técnicos de segurança, 4 eleitos pelos empregados. Não encontrei na sua lista de funcionários essa distribuição. Onde está? Você deveria ter tantos cotistas e você não tem. Você deveria ter tantos isso e não tem. Verifiquei aqui, por exemplo, que você tem um estagiário de marketing, que o coordenador dele é um engenheiro. Estranho isso, não é? Então, estes cruzamentos já estarão disponíveis a partir do momento disso aqui, desse cadastramento inicial de vínculos. Ok, gente? Bom, olha, o Denilson está acompanhando a gente aqui no chat. Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, se eu estou indo, quiserem voltar alguma coisa, aparentemente está tudo ok. É sempre bom fazer essa lembrança, né? Tá bom? As perguntas serão feitas no final, tá bom? Então vamos lá. Fizemos o nosso cadastro inicial de vínculos, mandamos isso validado por certificação digital. Aí nós chegamos no dia 10 de janeiro de 2018. Aí o que nós temos que fazer? Alguns eventos não periódicos têm um prazo especial que eu já falei para vocês, né? Então, são 6 casos, tá? Admissão do trabalhador, você faz uma informação parcial e depois você tem até o fechamento da folha para mandar as informações complementares. O acidente de trabalho, ele tem uma configuração especial. O desligamento, a demissão tem um prazo especial, né? Mas o desligamento tem que comunicar no ambiente antes da execução e até o 10º dia do ocorrente no aviso prévio indenizado, certo? Mesmo assim, você precisa fazer e mandar antes. Tem um caso de afastamento e doenças temporárias, que depois a gente... alguns critérios que são esses 5 itens que tem um prazo separado. Os outros, não que esses aqui você não precise comunicar antes. Não dá para comunicar um acidente antes, né? Obviamente. Mas tem um prazo específico e é muito importante ficar atento a esses prazos, tá? Bom,
Então, passamos por lá, aí a gente veio e começou a andar o nosso mês, tá bom? Estas são as tabelas do eventos não periódicos. Vejam que eu tenho uma tabela, e essa primeira tabela aqui, alterações cadastrais e contratuais, elas geram por onde? Alterações de contrato de trabalho e alterações de cadastro. Gente, uma troca de turno é uma alteração de contrato de trabalho? É. O contrato é bilateral. Uma alteração de salário é uma alteração contratual? Sim, é. Então a gente precisa fazer. Eu não estou dizendo, gente, que tem que redigir o contrato e mandar no ambiente de social. Não é isso. Você precisa comunicar o ambiente de social em tempo hábil, lembram? Que resguardem os direitos do trabalhador, comunicar lá no ambiente de social. Né? Aí vem o segundo item, monitoramento da saúde do trabalhador. Então a gente vai ter que mandar. Uma novidade que veio aí no layout 2201, se não me engano, a gente antigamente mandava, anteriormente, até antes do 221, nós mandávamos só o status atual do monitoramento do seu trabalhador. Agora vai o histórico. Então vai o histórico evolutivo da tabela de Fowler, da perda auditiva do cara. Vai o histórico evolutivo de tudo que tiver evolutivo no cara, tá bom? Condições ambientais do trabalho. Uma coisa importante de lembrar. Desde o início do E-Social, o ambiente de trabalho, ele tratava todas as pessoas alocadas dentro de um mesmo ambiente. Num dos últimos layouts agora, ele trata o seguinte, individualmente. Se dentro daquele ambiente de trabalho, um sujeito tem uma condição diferenciada, você tem que informar, tá bom? Depois vem a questão de aviso prévio, vem a questão das estabilidades, por exemplo, você teve uma estabilidade porque o cara foi eleito para o sindicato, porque o cara, teve eleição de CIPA, qualquer coisa que gerou estabilidade você precisa comunicar. Trabalhador sem vínculo, eu acredito que ninguém vai informar trabalhador sem vínculo, né? Porque todo mundo tem um vínculo. Mas, digamos, é um prestador de serviço eventual, é um cara que trabalhou contigo um dia, ele é um trabalhador sem vínculo. É um cara, por exemplo, que trabalha em eventos, que trabalhe com, enfim, eventos, vamos deixar evento, né? E depois eu tenho as reintegrações. A reintegração é um capítulo à parte, né? Onde eu tenho que fazer a reintegração, tem que ter todo um processo e comunicar o ambiente. Essa exclusão de evento aqui, é importante a gente tomar muito cuidado na exclusão de eventos, né? Ele permite a exclusão do evento. Porém, não é recomendável que você faça uma exclusão de um evento. Por quê? Por exemplo, agora a gente teve recentemente uma alteração aí, eu acho que na tributação do aviso prévio, alguma coisa assim. Bom, eu tenho a mesma rubrica, onde eu tenho o aviso prévio, vamos supor que seja o aviso prévio indenizado, que eu hoje não tributo mais, hipoteticamente, tá? E a partir de de julho, eu vou passar a tributar. Então, o que a gente recomenda, e o próprio social recomenda? Não exclua aquele evento. Você torna ele sem validade, ou seja, você põe que a validade daquele evento era até 30 de junho, para você ter um histórico, e você cria um evento novo, uma rubrica nova, até com o mesmo título, por exemplo, e você põe que a partir de 1º de julho tem ou não tem tributação. Assim você tem a garantia do histórico. A exclusão de um evento pode, evidentemente, tirar um histórico. Tá? Passei por aqui, passou meu dia a dia e a vida que segue. Tá? Depois eu venho os periódicos, a remuneração. Então aqui é o mais simples que tem, né? Eu vou gerar os eventos do trabalhador, vou calcular a folha dele, vou mandar a folha do cara. Quando eu envio a folha, ele já vai ter o rendimento do trabalho, ele já vai ter todas as informações complementares, se tiver desoneração e tal. E aí eu solicito o fechamento dos eventos periódicos, que é o final aqui na remuneração. Quando eu solicitar o fechamento, eu obviamente não posso fazer mais nada, porque eu solicitei e fechei, está encerrada aquela folha, e eu vou então receber as informações e as guias para recolhimento, esse processo todo. Em síntese, acho que tem um outro slide aqui que... Então, em síntese é assim, né, gente? Só para a gente ser rápido aqui. Eventos iniciais de tabelas. Isso aqui eu faço uma única vez, tá? Fiz isso e aí depois a própria movimentação vai atualizando.
Depois eu tenho que mandar os não periódicos. Quando que eu mando um não periódico? Eu vou lá no Humanos e alterei o endereço de um cara. Ele vai automaticamente gerar uma alteração cadastral para mim. Depois eu vou mostrar para vocês. Nós criamos, para não te mostrar um arquivo em XML, nós criamos uma telinha para você olhar e aí você depois manda para frente. Beleza. Ele vai gerando automaticamente isso. E se você tiver contratado com a gente a mensageria, a remessa deste processo é automática. Com a mensageria, o Humanos verifica as alterações, espera você dar a validada nas alterações, ele manda para o ambiente do social, ele acompanha o retorno, ele acompanha se teve algum processo, ele registra o retorno e te manda um histórico. Se você não quiser contratar a mensageria, eu já expliquei. Você vai lá, sobe, entra no site, faz um upload disso e manda embora. E aí você controla, envia o processo da forma melhor que você julgar. Tá bom? Bom. Ok até aí? Bacana, né? Como é que está o tempo? Tá bom. Agora vamos lá. Como é que nós estamos preparados, como é que o Humanos já está preparado para poder nos apoiar no processamento do e-social? Bom, eu já falei lá no início, nós já liberamos o Service Pack 26. Tudo que vocês precisam para gerar o e-social, para gerar os arquivos XML, já está no Pack 26. Então, entram lá em processos legais. Vamos olhar lá. Só um minutinho, gente, deu um probleminha aqui. Alô? Sim? Agora não dá. Me liga daqui um pouquinho, por favor. Obrigado, desculpa, tchau. Pedi para ela me ligar. Ops. Tá, então vamos lá. Só desculpem a interrupção, gente. Esqueci de desligar o celular, vou confessar para vocês, apesar de vocês não estarem vendo. Ó, vamos lá. Então, no PEC 26, já está tudo preparado, tudo que vocês precisam fazer de dados cadastrais, dados da empresa, responder aquelas perguntas, tomar as definições empresariais que vocês têm que tomar de forma global, de forma por empresa, de forma por filial, parâmetros, já está tudo aí. O PEC 27, que vai provavelmente na semana que vem, ele traz algumas alterações internas, não altera nada do que vocês estão tendo aí, e já vem com os XMLs validados e tudo prontinho para mandar. É só abrir a porteira lá para vocês começarem a mandar, tá bom? Bom, vamos lá. A gente atende completamente a legislação. O sistema pode auxiliar vocês no saneamento de informações. Eu vou passar por isso, a gente não vai perder muito tempo aqui, né? E como eu já falei, a gente tem um serviço, e eu repito isso para que fique bem claro, de serviço de mensageria que pode ser contratado em separado para facilitar e muito a vida de todo mundo que vai enviar, atender o e-social, tá bom? Bom, a gente já está trabalhando, nós já fizemos uma série de projetos de e-social. O que é fazer uma série de projetos? Os nossos consultores já estão preparados para isso, para discutir com vocês os aspectos de incidências tributárias, para orientá-los no que tem que fazer uma lista de tarefas, ou seja, ou fazer para vocês, para os nossos clientes, ou orientá-los de como fazer, tá bom? Então, esses nomes que estão embaixo já nos contrataram. Hoje nós estamos aproximadamente já com mais de 50 projetos contratados. E uma coisa que tem me preocupado muito, e que eu tenho, e vocês têm visto, a gente tem mandado muito comunicação, vai acontecer com o e-social, gente, pega água. Vai acontecer com o e-social o que aconteceu com a DIRF desse ano. Teve um acúmulo muito grande de demanda de consultoria nos últimos dias ou no início de vigência. Nós temos uma quantidade limitada de braços, nós temos uma quantidade limitada de consultores para atender, por isso a gente pede para aqueles que puderem se anteciparem no processo, ou tratarem, ou anteciparem nas consultorias, ou anteciparem nos pedidos de apoio, para que a gente não tenha o desconforto de ter que dizer não para algum cliente. Porque eventualmente a gente vai conseguir. Eu não consigo botar todo mundo para trabalhar mais que 20 horas por dia. Já é exagero, né? Mas 12 não vai dar para atender todo mundo, tá bom? Então vamos lá. O e-social em 5 passos. O que a gente tem dito para todos os clientes e como fazer isso, tá? Primeiro,
Leia os manuais. Gente, o manual ele tem 290 páginas. Calma, não precisa ficar nervoso. As 25 primeiras páginas são as que têm as orientações para os usuários. Por exemplo, o manual de orientação, ele diz o seguinte: compete ao empregador contribuinte definir a ordem de precedência da geração de seus arquivos. Ora, se você não tomar o cuidado, você pode, por exemplo, mandar, eu vou mudar o tempo do verbo, poderia, porque nós bloqueamos isso no Humanos, mas você poderia mandar os exames admissionais antes da demissão. E olha a desgraça, um dos arquivos poderia ir para o Centro de Processamento de Manaus e outro para o Centro de Processamento de Curitiba. Né? O de Manaus é mais rápido e vai processar os seus exames admissionais antes da admissão. Eles simplesmente devolvem aquele arquivo e você tem que fazer todo o processo e mandar de novo. Tá? Então, manuais, é fundamental a leitura do manual. Passo 2. Faz um diagnóstico, gente. Reúne, porque vejam, não adianta a gente imaginar que nós da área de RH ou de folha vamos fazer sozinho. Nós vamos precisar do jurídico, nós vamos precisar de compras para saber se eu tenho EPI em estoque, né? Nós vamos precisar do médico para marcar os exames, nós vamos precisar do técnico de segurança para fazer com ele um acordo de entrega dos EPIs e colher as assinaturas antes da entrada do cara ser admitido. Então, junta essa turma, apresente para eles o que é o E-Social, faz um grupo de trabalho, né, para vocês poderem fazer o que a gente chama, compartilhe com o universo, e o universo vai conspirar a teu favor. Fale o que você precisa, fale qual é a tua demanda, fale o que você está precisando, e aí eventualmente você vai buscar e vai receber muito apoio. Eu quero fazer um parênteses aqui, a gente está muito feliz hoje, um grupo muito grande de clientes aderiu a esse nosso webinar, fez o maior número do que a gente está tendo aqui, sinal de que realmente agora a gente percebeu de que o tema E-Social está aí, né? Está às nossas portas, tá? E terceiro item. Gente, prepare os sistemas, envolva a TI, pergunta para a TI como é que é o negócio de mensageria, para que isso serve, se você não souber, mas todos nós sabemos, né? Mas, por exemplo, meu TI tem banda de internet para eu transmitir todos esses arquivos? Será que no dia do envio da folha não vai cair esse troço? Não vai dar sobrecarga? Meu, é que nem imposto de renda. Meia-noite fecha o bagaço lá. Fechou, não pode mandar mais. Então, vamos pensar nisso, vamos nos preparar para isso, né? Vamos deixar que a gente tenha, porque não vamos ser pego de calça curta. Vejam só, endereço do funcionário. Olha, hoje o teu funcionário, o nosso funcionário, ele tem um endereço na Caixa Econômica, onde ele recebe o extrato do Fundo de Garantia. Ele tem um outro endereço na Previdência Social. Ele pode ter um outro endereço na RAIS. Ele pode ter um outro endereço na DIRF, porque ele atualizou na última declaração do Imposto de Renda. Mas, a partir do evento do E-Social, ele tem que ter um único endereço. E quem vai definir esse endereço do cara é o empregador contribuinte. Ora, eu posso pegar, mas se eu tenho 150 funcionários, e lembrando, né, quem é o responsável pelos dados cadastrais dos funcionários a seu serviço, do empregador contribuinte? Nós, a empresa. O que é recomendável? Que eu pegue desse cara, que ele me traga um comprovante de endereço, mas que eu pegue a assinatura dele em algum canto e que ele me diga que foi ele que me deu aquilo. Porque eu não posso dizer, por exemplo, que o Denilson mora aqui no Jardim Flórida, em Jundiaí, se ele mora em Louveira. Então, quem que vai ser o responsável por isso? Sou eu. Mas ele pode dizer, não, eu entreguei para a empresa o endereço que eu morava em Jundiaí. Eles que não registraram. Como é que você vai comprovar isso? Essa entrega de comprovante. Tem que ter um papel, tem que ter um documento. A gente vai precisar. É a mesma coisa em relação aos atestados, gente. Vocês vão ter que voltar e criar uma questão de regimento interno lá do passadinho, onde a gente tem que dizer o seguinte:
Poxa, funcionário, se você casar, você tem que me avisar. Se você não me avisar, 3 chibatadas. Se você trocar de endereço, você tem que me avisar. Se não me avisar, advertência verbal. Se você fizer isso, advertência por escrito. Infelizmente, as empresas elas vão precisar de comprovar perante o fisco que você disse que o cara morava em Louveira porque ele te contou que morava em Louveira e está aqui o documento entregue por ele. Certo? Se não, amigão, é aquela história, até você provar que focinho de porco não é tomada, vai demorar. 4. Bom, ajuste suas práticas, né? O E-Social exige o cumprimento da CLT, blá, 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 blá. Bom, qual é a prática? E aí, aqui, cabe uma observação, uma reflexão muito legal sobre isso. O E-Social, na minha visão, e eu até podia mostrar isso para vocês lá na primeira tela, mas eu não quis mostrar, ele é o quê? Ele é um negócio que tem uma dualidade, uma dicotomia muito grande. Porque ele não tem nada e absolutamente nada de novo. Ele só tem as práticas que estão na CLT, que é de 1943. Que talvez ainda, se o Temer tiver sobrevivido até lá, tenha uma reforma trabalhista que possa ter uma alteração nela. E como é que um negócio que tem 74 anos, é bem mais velho que eu, né, vem e vai causar um transtorno tão grande para nós como esse cara está causando? Por quê, gente? Porque nós, brasileiros, temos o famoso jeitinho brasileiro. Né? Temos o nosso jeitinho de fazer as coisas. Todo mundo sabe, está escrito lá na CLT, diz assim: o empregador tem que efetuar o registro do trabalhador antes do cara começar a trabalhar. Ninguém faz isso, nós não fazemos. Nós fazemos uma semana depois, um mês depois. Por que a gente faz? Porque o fiscal não vai lá, ninguém cobra. Se acontecer uma desgraça, né, isolando, eu vou lá e faço tudinho, rapidinho, assino. Isso acaba no E-Social. Não tem isso. Os nossos sindicatos fazem acordos coletivos em que manda pagar em dinheiro o vale transporte, quando a lei que criou o vale transporte fala que é proibido. E todos nós aceitamos. O empregado aceita, o empresário aceita, o profissional da RH aceita, o sindicato aceita e mais, a Justiça do Trabalho aceita. Né? Nós temos acordos de distritos coletivos com verdadeiras pérolas, que são totalmente contrárias à lei em vigor, mas que é aceito. Quer ver um exemplo que todo mundo faz? É a questão do fechamento do ponto, gente. O artigo 459 da CLT diz o seguinte: a contraprestação pelo serviço prestado deverá ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ou dia 7 do mês seguinte. Ora, se eu contrato um cara em abril e diz que eu tenho que a contraprestação pelo serviço tem que ser pago até o dia 7 do mês da prestação do serviço, se o cara trabalhou em abril, eu tenho que pagar ele até dia 7 de maio. Agora, se eu fecho o meu ponto de 21 de maio a 20 de junho, vamos pegar o exemplo de 21 de abril a 20 de maio, o que está acontecendo? Os 10 dias de abril deste cara, eu vou pagar em 5 de maio. E o que acontece? Está errado. Estou pagando 10 dias com atraso. Mesmo que esses 10 dias sejam só as horas extras, sejam só os adicionais. Tá? Então esse item, se não me engano, é a pergunta número 212 do Perguntas e Respostas do E-Social. Esse cara é muito rico. Se der um tempinho, eu tenho ele aqui, eu mostro para vocês. É essas práticas que o E-Social vem corrigir. Porque não tem como o software, gente, ele é burro. Ele só é rápido, mas ele é burro. Se você mandar ele somar abacaxi com batata, ele soma e vai te dar um bacachata no final. Se está certo ou não, não interessa, mas ele fez em milésimos de segundo. Então o que acontece? A gente tem que começar a mudar os nossos processos e ajustar isso. Eu já ouvi gente grande dizer: não vou ajustar a minha prática de ponto. Ok, é uma decisão da empresa, mas saiba você que no primeiro mês, que for, por exemplo, junho, você vai pagar 31 dias no mês de junho.
E quantos dias tem mês de junho? 30. Você pagou um dia a mais, certamente ninguém vai te perturbar. Mas e quando for o contrário, o mês de julho, que tem 31 dias, e você pagar 30? Como faz? Né? Então isso vai ter probleminha. Então essas práticas que nós temos que nos ajustar. Bom, confira os dados, cheque os sistemas, vá lá e olhe o saneamento de dados, certifique-se que está tudo feito, faça teste, valide e aí a gente segue a vidinha daí para frente. Tá bom? Então, gente, ó, vamos lá, né? O que a gente pode ajudar vocês? Saneamento de dados, certo? Fazer o saneamento desses dados, ajudá-los a fazer os cadastros, ajudá-los a sanear os dados. Eu vou mostrar para vocês. Fazer uma análise de aderência, ou seja, discutir com você se realmente o aviso prévio é indenizado ou não é indenizado. E se é, por quê? Como é que eu vou pagar? Por exemplo, gente, o E-Social, ele manda, se vocês tiverem a curiosidade de olhar nas rubricas de folha, quando a gente paga uma rescisão hoje, a gente paga assim, férias indenizadas na rescisão, né? Todo mundo faz isso. O E-Social quer saber o seguinte, dessas indenizadas, quantas são vencidas a 12 meses, quantas são vencidas a mais de 12 e quantas são proporcionais. Então eu vou ter que abrir 3 rubricas e criar para poder informar isso lá no evento. Hoje a gente não faz isso, né? Tem gente que está dizendo, mas então eu vou abrir também as médias. Não, necessariamente não precisa abrir as médias. O que você me recomenda, Evaldo? Olha, é uma decisão sua. Por transparência, eu abriria as médias também. Beleza, dá para fazer isso pelo sistema hoje? Dá. Mas eu queria dividir média de insalubridade, média de periculosidade, média de hora extra de 80, de 50 e de 100. Eu já faço assim. Já recomendaria que vocês já estivessem fazendo assim, né? Tá? Isso se encaixa aqui nessa revisão de processo e política de administração de pessoal. A estrutura de governança de TI, né? A gente pode mostrar para vocês como é que faz isso, né? E o roadmap de implementação, que é um pouco disso que nós estamos fazendo hoje, é mostrar a vocês quais são os reflexos do E-Social, quais são os impactos disso e, fundamentalmente, a minha principal mensagem para vocês é: voltem e olhem aquela tabela do cadastro inicial de vínculos. Cadastro inicial de vínculos. Ali se encontra a chave do negócio. Porque você vai primeiro ali e conta. Depois você vai mandar as suas rúbricas e vai mandar as suas informações complementares. Tá bom? A gente vai agora dar continuidade aqui. Eu vou mostrar para vocês no Humanos algumas coisas. Deixa eu pôr meu óculos, que agora precisa de óculos, né? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, né, aquilo que a gente falou um pouquinho na prática, tá bom? Essa máquina não é minha, né? Então vamos lá, vamos ver essa máquina aqui como é que tá. Tá atualizadinha no PEC 26, tá bom? Beleza, então já podemos fazer. Essa tela que eu entrei aqui, gente, se alguém não estiver visualizando, dá um alô lá pro Denilson lá no chat, tá bom? Mas essa é a tela do E-Social, ó, vejam lá, voltar. Eu entrei aqui, entrei em processos legais e estou aqui dentro. Aqui eu tenho um cadastro de parâmetros, né? Certo? Parâmetros globais, parâmetro de empresa e parâmetro de filial. Vamos pegar aqui um parâmetro global. Esse é o único parâmetro global que vocês vão ter que fazer. Você clicando aqui, para quem não fez ainda, vocês vão ver que ele tem 4 opções aqui embaixo. Por que a gente fez isso, gente? Hoje nós temos a opção de termos uma matrícula, o mesmo número de matrícula para cada unidade da empresa. Uma filial, um departamento, filial 1 eu tenho matrícula 1, filial 2 eu tenho matrícula 1, filial 3 eu tenho matrícula 1. O E-Social, ele tem uma única matrícula por colaborador, que é a chave composta de PIS e CPF. E se não me falha em memória, se eu não estiver maluco, CNPJ no empregador. Mas eu acho que o CNPJ não entra, tá? Então aqui a gente deu 4 opções para vocês de como vocês vão tratar isso. Nós recomendamos a opção 4. Que a opção 4 o que é?
é manter o status atual, ou seja, você continua tendo o número 1 na filial 1 e número 1 na filial 2, mas nós, humanos, internamente criamos uma nova matrícula que está lá no registro de pessoal. Então, a consultoria, ela engloba essas coisas aqui que a gente está propondo, pode propor para vocês. Então, um parâmetro de empresa, por exemplo, ó, aqui não tem nenhum parâmetro de empresa, tá? O que eu vou fazer aqui agora para vocês? Eu vou gerar o saneamento de informações. Ó, ele já falou que o cadastro filiais está vazio, né? Clica em total, tira o rubrica aqui, que isso aqui eu vou fazer separado. O que eu estou falando para ele seguinte aqui? Cara, humanos, verifica para mim se todos os meus itens do e-social, do ponto de vista cadastral, seja da empresa ou do trabalhador, eu já fiz, tá? Então ele vai varrer aqui, e o que ele vai dizer para nós aqui, olha? Olha só, eu tenho em parâmetro social, inconsistência da empresa no parâmetro número 1, tal. O que significa isso, gente? Cada parâmetro desses aqui, vocês têm que cadastrar lá no parâmetro de empresas. Ora, então se vocês gerarem esse cara aqui, e vocês executarem isso tudo, vocês teoricamente terão o e-social sozinhos. Sim, poderão fazer o e-social sozinho. Vejam aqui, por exemplo, que ele não encontrou, tem inconsistência no protetor auricular. Bom, esse cara aqui não tem uma relação, não tem um código. Por exemplo, ele aqui, ó, vamos pegar um funcionário aqui só, por exemplo. Ó, tipo de contrato. O que acontece aqui? Vocês têm que ir lá em cadastros gerais, isso está numa das primeiros documentos que nós falamos de e-social, esse depara de cadastro. Por quê? Por que tem que fazer esse cara aqui, ó? Deixa eu achar um aqui para vocês olharem. Aqui, ó. Não. Espera aí, calma, gente. Aqui, ó. Nacionalidade, né? O nacionalidade 10 brasileiro é o que está em todo lugar. Para o e-social ele não é 10, ele é 105. Então você tem que fazer um deparazinho lá no cadastro gerais, tá bom? Aqui, por exemplo, a mesma coisa, escolaridade. O e-social criou um outro critério de escolaridade. Você tem que dizer, olha, e-social, o meu segundo grau técnico, ou o meu primeiro grau incompleto aqui, que para mim aqui é 31, é o teu 98 lá. Pronto, isso aqui some. Então vocês fizeram isso aqui, geraram, e vocês vão poder ter uma informação. Ele vai apontar, gente, todas as inconsistências que vocês tenham. Uma vez feito isso aqui, vocês só não chamam para fazer regra, se precisar. Tá bom? Ok? Então esse é o cara que vai ajudar vocês muito neste processo aqui. Saneamento de informações cadastrais. Só um minutinho. Aqui. Que travou. Aqui. Pausa aqui. Só um segundo, gente. Entendeu isso? Não faz isso. Oi, pessoal. Roberta, Fabiana, Emerson, Josiane, por gentileza, vocês estão ouvindo? Vê se voltaram aí. Legal, a Roberta, a Fabiana, legal, Emerson, bacana. O que nós vamos fazer aqui então? Eu pedi para eles fazerem uma atualização na rede, porque por conta da chuva, aqui em Jundiaí estamos com alguns probleminhas, tá? Eu queria dizer para vocês que essa apresentação ela ficará gravada, tá? Então eu vou pedir o Evaldo, ele continua fazendo a apresentação, e eu vou mandar um e-mail para vocês então, com esse vídeo, para vocês assistirem ele quantas vezes vocês acharem que é pertinente, tá? Tá, a Daniele diz que o áudio. Algumas pessoas estão conseguindo ouvir, outras não. Pessoal, a gente está com um probleminha por conta do tempo, mas eu vou pedir para o Evaldo dar continuidade, e aí este vídeo vai ficar gravado e eu mando para vocês, tá? Maiara, o material também, tá? A gente envia no mesmo e-mail
o material para vocês, ok? Vou pedir para o Evaldo então dar continuidade aqui, onde ele estava falando de saneamento de dados, tá? Só que travou aqui agora o mano, né? Bom, gente, então retomando, né? Vamos lá, gente, nós estávamos falando do saneamento de dados. Então a gente vai voltar lá, né? Denilson, travou essa tua máquina agora, hein? Não, Murphy é incrível, a Lady é terrível, porque a máquina que ia ser usada era minha máquina deu problema, passamos para a máquina do Denilson, que agora resolveu travar também. Vamos lá, a gente já resolve. Fechar? E agora? Agora volta. Será que ele vai abrir direto? A internet voltou. Só um minutinho, gente, já vamos retomar aqui. Só estamos achando o caminho das pedras. Vamos finalizar, vou fechar. Tem que esperar mais. Vamos abrir um monte de coisa aqui, não. Tá. Gente, já vamos lá, não estamos mudo não. Já vamos retomar aqui. Lá não deu, né? Ai, Deus, Jesus. Deixa eu tentar. Pessoal, eu vou pausar aqui o vídeo só para a gente dar sequência aqui na atualização. 1 minuto, tá? Vindo já? Olá, pessoal, todo mundo me ouvindo já? Consertados os problemas da chuva? Temos internet de novo. Todo pessoal, se estiverem ouvindo, dá um ok, por favor, lá no chat. Ok, legal. Pessoal, desculpa aí que tivemos um pequeno tormento aqui, aí caiu nossa internet, agora a gente já voltou. Então eu estava falando para vocês do saneamento de informações, né? Então vocês podem gerar aqui, gera aquele relatório que eu já mostrei, e a partir daquele relatório ele é o guia, se vocês quiserem trabalhar no e-social, é isso aqui. Gera esse cara aqui, né? E aí, gera esse cara aqui, e a partir disso vocês vão ter um guia do que fazer. Então, por exemplo, ausência do parâmetro 70. Vamos só retomando. Você vai vir aqui, cadastro de empresas, incluir o parâmetro 70. Bom, não, aqui não é nem esse, é cadastro filiais. Então, por exemplo, né? Vou pegar aqui onde que eu estava falando do parâmetro 70 lá. É o cadastro filiais do cara que está vazio, dele não deixa cadastrar filial. Mas vamos voltar aqui. Você vem aqui no parâmetro de empresa, escolhe um parâmetro de empresa e vai colocar aqui. Repasse financeiro para o sócio no ano anterior. Ah, sim ou não? Então, sim, teve repasse para o sócio. Ou seja, o sócio você já vai saber aqui que o sócio recebeu o dinheiro e que vai ter que conversar com o leão lá depois. São esses cadastros que tem que fazer. Bom, fizemos aqui, montamos, geramos o processo aqui e a gente vai entrar aqui em eventos do e-social, tabelas. Pediram para voltar para o saneamento, que foi onde... Tá bom, beleza. Pediram para eu voltar para o saneamento de informações, que foi onde deu problema, eu estou retornando aqui. Bom, então nós entramos no módulo Previdência Social e Fundo de Garantia, né, que esse é o módulo. Tenho lá arquivos, cadastro, operações, eventos. Clicar em cadastro. E vou saneamento de informações. Saneamento de informações foi uma situação, foi um instrumento que nós criamos dentro do Humanos, que ele faz a consistência de todas as informações necessárias para o envio do ambiente do e-social e ele vai lá no cadastro de funcionário de empresa e verifica, existe? Ok, não existe, ele gera a falta.
vocês colocam aqui total e depois vocês tiram o de rúbrica. Por quê? Porque simplesmente ele demora muito para fazer. E fazem o de rúbrica depois sozinho, tá? Individual, seleciono o de rúbrica, incidências legais, deve ter o 25 aqui, ou algum, pega Manad, por exemplo, contábil, tá? Não quero visualizar. Ele vai gerar da mesma forma, ou agora eu estou gerando a gente vai fazer a geração do cadastro de incidências, e o que ele vai apontar nesse cara aqui, ó? Ele vai apontar o seguinte para você, né? Ele vai apontar o seguinte, olha, lá no Humanos, está dizendo que a rúbrica 101, que é salário, ela está divergente entre Humanos e E-Social para INSS. Por que aconteceu aqui? Vou mostrar para você, olha só. Então, o que acontece? Lá no Humanos, você disse, eu volto aqui, tá, gente? Lá no Humanos, você disse que essa rúbrica 101, isso aqui você já conhece, né? Sabe onde eu estou. Ai, Denilson, eu te mato com isso aqui. O cadastro filial está vazio. Ele não abre rúbrica daí. Tentar abrir aqui, por exemplo, esse cara aqui, mas não vai abrir, né? Ele está dando runtime. Isso é o que eu falei para vocês da lei de Murphy. Mas, se tudo desse certo, vocês entrariam aqui, ó. Vem aqui no cadastro de rúbricas, editam a 101 e vai amontar aqui para vocês o seguinte: assinalamento para o E-Social. Incide, é tributável para a INSS? Sim, não, tal. É isso que vocês têm que fazer. Eu peço desculpas aqui, que a base do Denilson não está configurada adequadamente aqui. Mas eu vou voltar aqui no cadastro do E-Social para mostrar para vocês, então, como informação de funcionário. Tá? Então, você pede isso aqui, tira o grupo de rúbricas e manda ele gerar os registros do E-Social. O que ele vai dizer para a gente? Olha, ele vai dizer o seguinte, já mostrei isso aqui, e ele vai dizer que houveram uma série de inconsistências que ele não encontrou. Então eu vou voltar aqui, ó, para a inconsistência de empresa. Então ele está dizendo, olha, empresa, inconsistência, ausência do parâmetro número 1. Então vamos lá no cadastro de empresa. Você consegue entrar na empresa 1? Isso. Eu vou responder aqui. O que diz aqui? Número de ordem da matriz responsável, número 1. Tá? Porque aqui não está parametrizado. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar um outro carinha aqui. Primeira competência sem movimento. Vamos pôr aqui 31/12/2017, por exemplo. Tá? E se a gente gerar de novo o saneamento de informações, esta informação aqui ela desapareceu, tá? Então, à medida que vocês vão gerando as informações, ó, o parâmetro já tá vendo? 1, 2, 3, 4, já não tem mais 5 como tinha antes. Então, à medida que você vai preenchendo os parâmetros, ele vai eliminando aqui. Por quê? Porque eu já fui respondendo as perguntas, tá bom? Então, é isso que vocês têm que fazer. Legal até aí, gente? Bacana, né? Então vamos lá. Aí eu venho para a operação do E-Social. Eu vou entrar em tabelas. Vejam que essas tabelas que estão aqui são aquelas mesmas que eu falei para vocês e fui falando lá, né? Informação do empregador, por exemplo. Quem é o empregador? Razão social. Então eu posso gerar aqui. Ele está apurando atualização cadastral. Aí ele vai começar falando tudo que eu não fiz lá, que a base não está preenchida. Mas ele teria feito a informação do empregador. Aí montaria aqui para você. Por que ele não está apurando aqui? Porque esse cara, nosso amigo, não definiu os parâmetros. Então, ele não pode gerar a informação do empregador. Tá? Aí vamos pegar aqui. Então eu vou responder isso aqui tudo. Tá? E vou gerar este cara aqui que eu falei que é o inicial de todo o processo. Nessa minha base, ele não vai gerar. Por quê? Porque eu não tenho cadastrado aqui o cadastro de filiais. Então eu peço desculpas a vocês, essa é uma base que
como eu falei, para ser na minha máquina, que estava montado e ele ia fazer. Ele vai gerar um evento aqui, isso aqui ele vai compor com uma linha dessa aqui para cada funcionário. E este cara aqui foi aquele que eu falei para vocês, que ele vai 200 e poucas colunas para cada funcionário. Então, por exemplo, aqui ele vai ter o tipo de vínculo, né? Isso aqui ele vai preencher, e eu juro para vocês que ele preenche, que funciona, né? Tá? Então, por exemplo, aquilo lá, categoria da CNH, data da primeira CNH, data da validade do CNH. Ora, ele pode fazer uma consistência, saber se a validade da CNH de um cara que eu chamei de motorista está funcionando ou não está funcionando. Tá? Então, vocês vão ter esses cruzamentos que eu quero que vocês observem que ele vai fazer, tá? Que ele vai construir aqui, porque você está informando o cargo do cara, né, que vem mais para cá, ó, nome do pai, CTPS, órgão emissor, tal, número do órgão, expedidor, blá, 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 blá. Tudo que o cara está fazendo, que ele faz contigo, sindicato dele, endereço do cara, tudo vai estar aqui. Isso é gerado e é enviado para lá. Infelizmente vai ficar prejudicado essa parte aqui, porque ele não está gerando os eventos, tá? Eu vou tentar fazer aqui um... Oi. Empresa. Pediram para colocar na empresa. Consultaram aqui os... Estamos salvos. Não, Denilson, não adianta. Tá. Pediram para colocar aqui, nós consultamos os... Como é que chama lá? Como é que é o nome que a gente fala? Os universitários, mas não deu para a gente fazer aqui. Então, se ele funcionasse... Ó, então aquilo que eu falei para vocês lá, ó. O evento S2000 não pode ser gerado com data igual ou superior a 1/8/2015. Por quê? Porque é a data em que ele está gerando. Então tem que pôr aqui, ó. Vou só fazer uma correção aqui. Porque são parâmetros que eu gerei aqui, gente, tá? Aqui no cadastro de empresas eu que coloquei. Oi, Walter, deixa de ser burro. Tá? Então, se tiver tudo certo, não vai porque ele não está encontrando tabela. Ele não vai gerar, infelizmente não vai gerar. Nós estamos tentando uma outra máquina aqui, mas ele não vai, infelizmente não vai acontecer, ele não vai gerar. Não tem como eu ir para aí, né? Essa máquina aí. Só cancelar o evento. Não tem como, gente, não tem como. Então vamos lá, eu vou tentar passar por aqui. Agora, Suzão, perdão, mas vai demorar. Foi uma falha nossa, nós deixamos uma máquina configurada pronta para geração e não pensamos num backup, obviamente que não. E a minha máquina, na verdade, ela não conseguiu conectar no ambiente aqui da produção, tá? Então, por isso que não deu certo. Mas ele teria gerado um ambiente aqui, e aí você clicaria aqui embaixo e enviaria para o ambiente do e-social. Não tem funcionário aqui, né? Aqui vocês veem que ele está dizendo que tem um caminho para a geração, tá? Ó, então aqui, ó, eu estou tentando gerar um cadastro de vínculo para funcionários e ele está dizendo o seguinte: esse cara não tem registro do início da atividade. Por quê? O meu saneamento de dados ele não está feito aqui nessa máquina, como vocês viram lá, que falta uma série de coisas. Então ele fica me avisando de que, poxa, você não pode gerar isso aqui para esse cara, porque ele tá sem problema. Eu estou tentando forçar uma situação aqui para a gente poder fazer isso aqui para vocês. Estamos chegando lá, já estamos tentando. É muito... Eles estão pedindo, vendo se dá para remarcar o dia. Dá, vamos remarcar. Pode remarcar. Gente, olha, teve uma sugestão aqui da gente remarcar o dia, assim, eu peço desculpas para vocês mais uma vez. Nós vamos remarcar esse evento. Pode ser para
amanhã à tarde, não sei como é que vocês estão de agenda, ou o Denilson vê com vocês para a gente poder remarcar e continuar dessa parte aqui para frente. Ok? Podemos abrir para pergunta, realmente, mais uma vez eu peço desculpas, e podemos abrir para perguntas e ficamos combinados de voltarmos para eu fazer só a apresentação dessa parte, como é que vai funcionar a geração aqui dentro do Humanos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar pelo chat. Está completamente torto, cara. A Roberta. Oi? A Roberta mandou a pergunta. Tá. Não, tem uma pergunta aqui, se a Roberta está perguntando se na carga inicial de vínculos tem que mandar o ASO. Não. O ASO, deixa eu ver aqui, vocês podem enviá-lo. Não, ele não vem. O ASO é envio em separado, Roberta. Ele não vai na carga inicial de vínculos. Por quê? Porque agora, a partir da modificação que eles fizeram, o envio dos exames periódicos, ele pode ser feito a partir de um outro formato de envio e não no cadastro inicial. Se você tiver gerado junto com humanos, você pode mandar. Mas você pode mandá-lo também separadamente. Tá? Que vai ser nesse cara aqui, ó. Monitoramento da saúde do trabalhador. Ok? Não precisa mandar o ASO no cadastro inicial de vínculos. Alguma outra pergunta? Tem aqui. Ela mesma disse que muita informação. PIS é obrigatório? Tem que ser. Isso, gente. Estão fazendo uma pergunta aqui dizendo que muitos dos colaboradores não têm data do cadastro no PIS. A data do cadastro no PIS, ela não é uma data. Eu não sei te responder agora, como eu não consegui ver o cadastro inicial de vínculos. Mas eu acho, deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou te responder aqui já. Eu acredito que a data de cadastro do PIS é um número exigido. Tá? O PIS, deixa eu ler a pergunta de volta, peraí. Olha, eu não posso te confirmar se a data do cadastramento no PIS é necessária. Eu posso te confirmar com certeza que o número do PIS é obrigatório. A data de cadastramento no PIS não consta como obrigatória. O PIS sim é obrigatório, a data não necessariamente. Estão perguntando se tem um manual de uso do saneamento. Não, não tem um manual. O próprio saneamento já é um manual, né, gente? Então vocês vejam, vou repetir aqui, ó. Você entra aqui, né? Você vai gerar o saneamento e ele vai te dar toda a consistência. Por exemplo, se a gente quiser saber só Estado Civil, vamos verificar só Estado Civil, ó. Não tem nenhum problema com o Estado Civil. Então não precisamos nos preocupar com isso.
Mas vamos pegar endereço, por exemplo. Ó, não tem inconsistência de endereço. Grau de instrução. Ó, tem inconsistência em grau de instrução, onde eu tenho aqui, por exemplo, esses caras aqui, ó, tem inconsistência. Então eu preciso lá em cadastros gerais e fazer o ajuste. Pegar lá grau de instrução e fazer um depara. Você vai fazer isso aqui, ó. Cadastros gerais. Tabela, as características auxiliares. Grau de instrução. Vamos achar aqui onde é que está esse cara aí. Grau de instrução. Ó, tá aqui, ó. Código da RAIS, código do E-Social. Tá vendo? Você vai fazer uma inclusão aqui, por exemplo. Vai pegar o careta aqui, ó. Fazer o depara desse cara aqui, ó. Código da RAIS tal, código do E-Social 2. Vou repetir, nos primeiros materiais que nós mandamos sobre E-Social, este depara está escrito lá. O código do E-Social. Então, analfabeto no E-Social é 91. Até quarta série incompleta no E-Social é 2. Quarta série completa também é 2. Primeiro grau completo no E-Social é 3. Essas informações estão lá, que deve ser alguma coisa. Onde é que está meu computador aqui, Denilson? Que deve estar... Está instalado o Manos aí. Muito provavelmente, se vocês fizeram, está aqui, ó, gente. Lá em vocês tem é o material... Ops. Como é que eu faço voltar aquela... Joga pra cá. Pegar? Não, mas tá aqui, ó. Não, eu queria saber a data. Aqui. Ah, tá aqui. Ó, gente. Então nós mandamos aqui, por exemplo, ó, E-Social Estrutura Básica do Layout 1.1 em 2014 e em maio de 2015. Ó, foi esse material aqui que nós mandamos junto com uma versão onde vocês vão encontrar essas instruções que eu estou falando. Ó. Ó, tá? Todas as tabelas que vocês têm que preencher. Tá? Então, por exemplo, saúde, consulta, tem um materialzinho bem... Tá? Isso aqui tudo é gravado quando nós mandamos dentro do Docs lá da instalação do T-Humanos. Ó, tá vendo? Ó, revisar layout 1.1. Isso a gente já mandou para vocês em algum tempo atrás. Isso tá gravado, deve estar gravado no Docs de vocês lá onde se instala Humanos. Mas... Bom, gente, terminaram as perguntas. Eu agradeço a presença de todos e, mais uma vez, sinceramente, peço desculpas aí pelo transtorno da nossa base. E amanhã, às 16 horas, voltamos para complementar essa fase da apresentação dentro do Humanos. Agradeço a todos, muito obrigado, uma boa tarde a todos.